Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 14, versículos 22 a 33. Jesus caminha sobre o mar. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidastes?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidastes?" Mateus capítulo 14, versículo 31. Neste 18º domingo do tempo comum, 13 de agosto de 2023, e dia de Santa Irmã Dulce, o anjo bom da Bahia, na liturgia nos mostra Jesus andando sobre as águas, texto extraído do capítulo 14 do Evangelho de São Mateus. Depois das 3 da manhã, os discípulos atravessavam o mar da Galileia com ventos e ondas agitadas. A situação torna-se ameaçadora e Jesus vai em direção a eles, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Mas Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Aí Pedro diz: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." "Vem", respondeu o Senhor. Pedro, cheio de fé, caminha sobre as águas, mas logo após fraqueja e afunda. Faltou força a Pedro. Analogamente, a diversas situações falta-nos força. Caímos frequentemente nos mesmos erros e é perigoso o hábito da tibieza. Uma alma tíbia é uma alma morna, fraca e preguiçosa, desanimada e sem fervor. Esta doença traz sérias consequências, não só à nossa vida espiritual, mas a todas as realidades da nossa existência. É possível detectar sintomas da tibieza: a frieza, a apatia, o desânimo, a insatisfação com Deus ou conosco, a falta de estímulos para as orações diárias, a falta de forças para decidir por algo ou desistir de alguma coisa. Diversos santos passaram por períodos de tibieza e nenhum deles foi santo sem ter sido encharcado, queimado, transformado pelo poder e ação viva do Espírito Santo. Vejam o que Santa Teresa d'Ávila escreve no Livro da Vida, que é sua autobiografia. "Passei nesse mar tempestuoso quase 20 anos, ora caindo, ora levantando. Mas levantava-me mal, pois tornava a cair.
Tinha tão pouca perfeição que, por assim dizer, nenhuma conta fazia de pecados veniais. Se temia os mortais, não era a ponto de me afastar dos perigos. Sei dizer que é uma das vidas mais penosas que se possa imaginar. Nem me alegrava em Deus, nem achava felicidade no mundo. Em meio aos contentamentos mundanos, a lembrança do que devia a Deus me atormentava. Quando estava com Deus, perturbavam-me as afeições do mundo. Se sofremos deste mal, o remédio é infalível, o Espírito Santo a quem clamamos. Aquece o que está frio, Senhor, enche os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Tira-nos do marasmo e nos conduz, radiantes e fervorosos, em direção ao reino do qual somos herdeiros. Paz e bem.